E o São Paulo está trocando o seu patrocinador master. O novo parceiro vai desembolsar praticamente o dobro na comparação com o atual. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e conta também sobre uma dupla extremamente cara no Vasco da Gama. Já sobre o Flamengo, preciso te atualizar sobre um zagueiro indicado por Tite. Bora falar ainda sobre o Palmeiras, qual é a chance de o Arthur trocar o Verdão pelo RB Leipzig, da Alemanha. As últimas do mercado, informações do Cruzeiro. E Exson Mendes pode trocar o São Paulo pelo Atlético Paranaense. Tudo o que você precisa saber para ficar super bem informado, vou contar a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Futebol, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, deixa like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Felizmente a data FIFA está acabando e o Campeonato Brasileiro volta em altíssimo nível. Dá uma olhada nos jogos dessa quarta e quinta-feira. Tô deixando os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nessa quarta tem Cruzeiro e Vasco, vou de empate. Tem também Fluminense e São Paulo, vou de vitória do Flu. Na quinta-feira, Fortaleza e Botafogo, vou de empate. Flamengo e Red Bull Bragantino, vitória do Flamengo. Você deve ter percebido que as cotações na 1xBet estão bastante altas. Ótima oportunidade para você começar a se divertir para participar. Só clicar no link, faz o cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que anunciou nessa terça-feira as renovações de contrato de Mariano e Maurício Lemos. Eu já havia antecipado no meu blog, no R7, sobre a renovação com Mariano, 1 ano de contrato. Ele tinha recebido uma proposta da Turquia, mas preferiu permanecer no Galo com o mesmo salário. Já Maurício Lemos renovou o contrato por 2 anos, fica até dezembro de 25. E se tem gente ficando, tem gente saindo. O Hever não terá seu contrato renovado, ele anunciou que vai se aposentar, mas o Atlético não descarta ficar com o Hever numa nova função, mais ou menos como aconteceu com o Vitor, ex-goleiro, que se tornou gerente de futebol. Bora contar que o Flamengo teve 2 jogadores julgados pelo STJD. Para sorte rubro-negra, nenhum problema. Gerson e Bruno Henrique estão liberados para o confronto contra o Red Bull Bragantino. Já o Fla tomou uma multa de R$54 mil por copos arremessados numa nega-rincha no confronto contra o Santos. Quero contar também que Thiago Nunes desmentiu qualquer possibilidade de mudança no gol do Botafogo. Especularam na semana passada que o Gatito se tornaria o titular no lugar do PR. Thiago Nunes disse que não vai fazer mudanças drásticas. Para fechar o giro de notícias, Diego Aguirre, ex-comandante do São Paulo, do Santos, entre vários outros clubes no Brasil, é o mais novo técnico do Peñarol. Parceria que já deu muito certo em 2011, quando ele levou o Peñarol até o vice-campeonato da Libertadores da América. Bora falar agora sobre Exson Mendes, informação que o Gabriel Sá, setorista do São Paulo, e o pessoal da Tetris, lá de Curitiba, trouxe, dá conta de que o Exson Mendes interessa ao Atlético Paranaense. Volante fora dos planos do São Paulo, não fica para 2024. Fui checar com uma fonte minha dentro do Furacão se existe alguma negociação. Essa pessoa assegurou que não foi debatido o nome do equatoriano. Nome descartado de acordo com a diretoria do Furacão. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para ver se há um despiste dessa parte por parte desse dirigente ou se de fato o Exson Mendes vai ter de buscar um outro clube que não o Atlético. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que calculou o tamanho do prejuízo causado por torcedores organizados. Você vai lembrar que no jogo contra o Curitiba, a máfia azul, a principal organizada do Cruzeiro, invadiu o gramado, arranjando a maior confusão com torcedores do Curitiba, certo? O STJD decidiu punir de forma preventiva e o Cruzeiro não terá mais torcida em todos os seus jogos até o fim da temporada, enquanto não há uma decisão definitiva. O Cruzeiro vai ficar 3 jogos dentro de casa sem seu torcedor, confrontos contra Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras. A julgar pelo que faturava como média no Campeonato Brasileiro nos jogos em casa, R$883 mil líquidos por jogo, dá para estimar um prejuízo de R$2.100.000. Como eram jogos decisivos, esses últimos que eu citei, a tendência é que o Mineirão recebesse grande público, ou seja, o prejuízo do Cruzeiro é ainda maior. Isso porque eu não estou contando a queda do sócio-torcedor. Certamente muita gente irritada por não poder ir nos últimos jogos dessa temporada vai cancelar seu programa de sócio-torcedor. Para completar, vale a pena lembrar sobre o prejuízo técnico e esportivo de não poder jogar ao lado de sua torcida, tudo isso causado por integrantes da máfia azul. Bora falar agora sobre Arthur. Paulo Massini, jornalista super conhecido aqui em São Paulo, está afirmando que o Palmeiras tem em mãos uma proposta
do RB Leipzig, o time alemão do Red Bull. Essa proposta teria sido feita pelo atacante Arthur, 25 anos de idade, jogador que custou 8 milhões de euros no início dessa temporada, contratado junto ao Red Bull Bragantino. Perguntei para o Nick Arcuri, que é o empresário do Arthur, se existe alguma negociação, se existe algum movimento nesse sentido. O Nick garantiu que não há absolutamente nada. Também fui checar com o pessoal do Palmeiras, que disse desconhecer. Para completar, também conversei com o pessoal do Red Bull Bragantino, que tem relação com o RB Leipzig. E o pessoal de lá não entendeu esse suposto interesse, alegando que se fosse para o Leipzig contratar, seria muito mais fácil tirá-lo no momento em que ele defendia o Red Bull Bragantino. Em nenhum momento essa especulação ocorreu. O Leipzig tem todos os números do Arthur durante a passagem pelo Red Bull Bragantino e nunca se falou nesse sentido. Só para lembrar, Arthur perdeu enorme espaço nessa reta final de temporada, jogou apenas 1 minuto no confronto contra o Internacional. Nas outras 4 partidas anteriores nem sequer havia saído do banco de reservas. Bora falar agora sobre Léo Ortiz. Esse sim, zagueiro do Red Bull Bragantino, na mira do Flamengo. Informação que foi divulgada nessa terça-feira e confirmada por mim junto a uma pessoa do Red Bull Bragantino. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, o Tite pediu o Léo Ortiz para o Flamengo de 2024 sim. E esse nome do Léo já estava nos planos do Flamengo há bastante tempo. Antes mesmo de o Fabrício Bruno ir para lá. Então, juntou a fome com a vontade de comer. O Tite indicando o Léo Ortiz para um clube que já havia tentado a contratação do zagueiro há bastante tempo. O problema é que o Léo Ortiz, se for sair do Red Bull Bragantino, tende a ir para o exterior. Pelo menos essa é a vontade dos dirigentes do Red Bull. Só para lembrar, tem muita gente falando em 12 milhões de euros. Esse não é o valor que está sendo pedido pelo Red Bull. Antes de se contundir, o Léo Ortiz teve uma lesão séria no joelho. A pedida antes da lesão era de 8 milhões de euros. Não tem o menor sentido agora, com o jogador praticamente com 28 anos de idade, depois dessa cirurgia no joelho, ele valer 12 milhões de euros. O problema é que mesmo com 8 milhões de euros, o Red Bull nunca teve propostas similares. As maiores ofertas foram do Galatasaray e do Tigres, que ofereceram 6 milhões de euros. O Léo Ortiz é muito bom zagueiro, é melhor que o Fabrício Bruno, é melhor do que o Natan, que era do Flamengo, foi pro Red Bull e foi vendido pro Napoli. O grande problema é a idade dele, idade já mais avançada, cara muito técnico, de boa saída de bola, muito bom no 1 contra 1. Se o Flamengo avançasse nessa contratação, estaria fazendo um golaço. Bora falar agora sobre o novo patrocínio Master do São Paulo. Informação divulgada há poucas horas pelo Gabriel Sá, setorista do São Paulo na Jovem Pan. Ele contou que o tricolor tem conversas fechadas com uma empresa chamada Superbet, que está disposta a pagar ao São Paulo 50 milhões de reais por ano por esse contrato de patrocínio. Vale a lembrança de que o acordo atual com a Sportbet.io paga 24 milhões, ou seja, o São Paulo teria o dobro da receita na comparação com o atual vínculo. É bom lembrar que o contrato com a Sportbet.io só termina em dezembro do ano que vem, há um pagamento de multa. Essa multa é estimada em mais ou menos 24 a 30 milhões de reais, tá? Fui consultar uma fonte minha, a pessoa disse que a Sportbet.io pode cobrir essa oferta da Sportbet. Se não houver a cobertura, aí sim o São Paulo pode avançar nas tratativas. Importante lembrar que lá atrás, quando o São Paulo se acerta com a Sportbet.io, esses 24 milhões de reais por ano eram excelentes. O valor acabou ficando defasado, só para lembrar. O Atlético Mineiro acaba de renovar com a Betano por 30 milhões de reais por ano. O Flamengo tem a chance de fechar com a PixBet pro peito por 85 milhões de reais por ano. E o Corinthians tem, também da PixBet, 47 milhões de reais pelo omoplata e pela parte de trás das costas, pelo patrocínio acima do número, que são duas propriedades menos valiosas do que o peito. Então, de fato, esses 24 milhões ficaram defasados. Se o São Paulo fechar em 50 milhões de reais, vai estar fazendo um grande acordo. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que o Edmundo trouxe alguns dias atrás. Avancei naquela notícia do Edmundo de que o Vasco tem a 4ª folha salarial mais alta do país. O Edmundo chegou a dizer que a folha salarial sem impostos é de 16 milhões, com impostos vai a 23 milhões. A informação que eu tenho é de que os 16 milhões valem, conferem, salário, direito de imagem e luvas giram na casa dos 16 milhões, com os impostos esse valor sobe para mais ou menos 20 milhões de reais. Outra coisa que chamou demais a atenção em cima do discurso do Edmundo, Gary Medel ganhando 1.300.000 reais por mês, como um zagueiro chileno, fase final de carreira, poderia ganhar tanto. Fui checar essa história, não chega a 1.300, mas custa na casa de 1 milhão de reais por mês. E essa pessoa com quem conversei também contou que o Payet, esse sim é o jogador mais caro do elenco vascaíno, salário na casa de 1.300.000 por mês. Quando eu falo em salário, eu estou incluindo salário, direito de imagem, luvas, enfim, o custo que o Vasco tem
para bancar o meio atacante francês. Importante lembrar que a 777 decidiu aumentar o custo da folha na metade do ano, percebendo que existia enorme risco de rebaixamento. É também por causa dessa melhoria do time que o Vasco respondeu, mas estranho, né? Ver um clube que gasta 16 milhões de reais mensais sem impostos, brigando contra o rebaixamento. Esses 16 milhões equivalem a mais ou menos a quarta, quinta, sexta maior folha salarial do país. A primeira é do Flamengo, mais de 35 milhões de reais, a segunda é do Palmeiras, mais de 25 milhões de reais, e a terceira é do Corinthians, com cerca de 22 milhões de reais. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais tarde, a partir das 7 tem live. Abraço, tchau!